Aí, tio, tamo grandão hoje, hein? Tamo grandão hoje, hein? Você estava com saudade de falar de bola pesada, de futsal, que eu sei. Eu sei que vocês estavam com saudade do vestiário. Não mintam pra mim, careca. Não dá pra mentir, oito. Primeiro de tudo, né, irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você tá nos acompanhando, independente de onde é que você tá vendo a gente. Hoje é uma conversa muito boa que a gente tem aqui. A gente tem um convidado que a gente queria conversar com ele há muito tempo já. Um dos caras que mais entende da bola pesada. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, já dá o like pra nós aqui, já compartilha a live, já manda pra aquele teu amigo da faculdade, já manda pra aquele treinador que você conhece, já manda pra aquele cara que quer entender um pouco mais de futsal, porque hoje teremos uma aula aqui no vestiário. Então, só de você curtir essa live, se inscrever no canal e compartilhar já fortalece demais o nosso trampo. Oito, eu vou convidar primeiro um cara que vai participar com a gente aqui da banca, né, pai? Seja bem-vindo, Cainho. Cainho na bancada, eu amo. Vem, fio. Que saudade que eu tava. Porra, muita saudade, muita. De vez em quando eu dou umas mentiras, mas hoje eu tô falando sério. Hoje eu tô falando sério. Eu também, mas hoje é de verdade. E eu tô ansioso hoje, hein, Caio? Hoje eu fiz questão de participar. Fiz questão porque esse é brabo. É brabo, Caio? Nossa, pra mim, ele é à frente do tempo do que nós estamos aí no nosso esporte. Você pode falar, Caio. Assine embaixo. Você trabalhou com ele, tem experiência e vai contar isso pra gente. Vou logo, sem demanda, sem mais delongas. Apresenta ele aí, Caio. Convida ele pra falar Caio, com nós, então, mano. Eu vou tentar apresentar, então, cara. Então vai. Com a minha visão que eu tenho dele, cara. Pra mim é um gênio do nosso esporte. Pra mim, um cara à frente do nosso tempo que estamos aqui no futsal. E eu finalizo, um cara... continua. Um cara que merece todo o reconhecimento pelo que faz o esporte, que um dos que mais entende. Eu fui trabalhar com ele, eu já tinha 29 anos, achei que não ia aprender mais nada. Foi o cara que mais me ensinou como treinador. Para mim é um gênio do nosso esporte. Simples assim. Simples assim? Então vamos na simplicidade, que ele mesmo se autotitulou. Hoje a gente tem aqui, carequinha, conosco, treinador de futsal e palestrante. Paulo César Cardoso, tá? Vem pra cá, meu irmão. Vem compartilhar todo esse conhecimento na bola pesada. Palmas pra ele. Seja muito bem-vindo ao vestiário, Paulo Cardoso. Como é que você tá? Boa noite, gente. Para mim é uma honra estar participando. Eu assisti vários pessoas incríveis que participaram com vocês. E a forma que vocês se reinventaram, a forma que vocês tratam a modalidade, uma forma lúdica, mas muito séria, muito profissional, isso me deixa muito honrado estar aqui hoje. E como é que tá a vida, Paulinho? Fala comigo, como é que estão as coisas? Assim, a honra é nossa de estar com você aqui, né? Primeiramente, acho que a gente tem que deixar muito claro, mas como é que tá a vida, meu irmão? Olha, eu assumi uma nova função, né, que foi diretor técnico, coordenador técnico, né, nisso, só para falar, consegui fazer um documento, né, inclusive passei para o Caio também, da metodologia de desenvolvimento de atletas de base, e aquilo serve para adulto também, né. Hoje em dia, assumi a função de treinador também, juntamente com a coordenação técnica, né. Então, cara, que eu vou te resumir assim, cara, a hora que eu estou na quadra, eu tô meditando, cara. Futsal não me pede nada. Futsal só me dá, sabe? Onde eu sofro é meu cotidiano, é meu dia a dia, seja o que for, mas na quadra não. A quadra é minha vida, é o que eu amo. Então hoje estou fazendo uma função a mais, acho que está me acalmando mais ainda, entendeu? É um desafio muito grande. Hoje nós estamos praticamente com uma equipe sub-20, né? Deve ter um adulto, só 2 adultos. Mas eu não vejo isso como um empecilho para mim, né? Eu vejo para mim como um desafio de construção, né? E eu adoro a construção, eu adoro a parte da capacitação, eu adoro a parte da parte motora individual, da parte motora coletiva, da parte de transitar nesse meio e influenciar. Eu desde que eu me conheço, quando eu fui para o Rio Grande do Sul,
as equipes que eu jogava contra era Fininho, Choco, Danilo, Anel Tobias, Rabicó, todo esse pessoal índio, e eu não conseguia aceitar perder para esses caras, mesmo sendo os caras maiores que o mundo já viu jogar. Então, isso me fazia construir. Estou tentando explicar para você o que eu estou vivendo hoje. Eu adoro construir. Eu adoro olhar para o meu meio, para o meu contexto e não aceitar aquilo. E querer fazer mais. Isso no chão de fábrica, né? Nós sabemos que o chão de fábrica é uma coisa que nós 4 aqui curtimos, né? Mas, na verdade, quem determina é quem assina as leis, quem assina os subsídios, quem assina as situações para onde a gente vai, que regulariza a nossa profissão. É aí que são as pessoas importantes. Nós somos importantes, eu sou importante, o Careca é importante, o 86 é importante, o Caio é importante. Nós somos importantes para o chão de fábrica, para as famílias. Desculpa aí, me alonguei. Não, mano, aqui a gente tá pra te escutar, a gente quer te ouvir, né, Paulinho? Eu acho que, assim, é muito interessante, antes da gente começar a entrar a full, assim, no assunto futsal, você dizer, assim, pra nós de onde é que você veio, como é que você começou. Você já trouxe aqui que jogou contra Danilo, contra Choco, contra Fininho, que procurava essas alternativas, assim, lá atrás. De onde é que começou essa parada de treinador, assim, Paulinho? Não, mas antes disso, não dá para falar diretamente com o treinador. Eu, quando morava em Concórdia, né, a gente, quando eu era adolescente, a gente viajava para Toledo, Rondon, aí tu via aqueles campos de soja. Eu nunca me esqueço que eu falava para quem estava dirigindo, eu falava assim, pá, uma bola ali. Então, tudo que eu via de verde, eu via uma bola. Então, minha vida toda sempre foi bola, jogar futsal, jogar futebol. Aí um dia eu tentei jogar futebol de campo. Cara, corri 15 minutos, não toquei na bola. Eu pensei assim, cara, isso aqui não é para mim. Aí Quantos anos, Paulinho? Isso era com 16. E aí o seguinte, naquela época, não sou tão velho assim, né? Mas tudo bem, mas naquela época, aí com 18, eu estava jogando titular do adulto da Sadia. Aí em Florianópolis, a época que começou a finta. Aí fiz uma finta, quando eu fiz, o cara estava marcando muito próximo, ele ficou com o joelho no meu joelho. E eu senti todo o meu joelho sair assim e voltar. E aí eu operei meu joelho naquela época, nem preparador físico existia. Então, eram 6 semanas de gesso, 6 semanas sem pisar no chão, imagina como é que ficava a minha perna. E eu fazendo meu tratamento. Tênis era aquele rainha vôlei, solinha fininha, bola era pesada, quadra era de piso. Então, aí tu vai soltando 1 ano e 4 meses para voltar. Aí fui para Embraco, fui para Sulfabril, aí torci de novo o joelho. Aí, beleza, torci o joelho, aí não tinha mais saco, na Sadia, quando voltei para a Sadia. Aí eu operei, aí em 91 eu comecei em Peritiba, disputei com um time, loucura, né? Não, primeiro na Copasse, em Concórdia, que é um time da cidade, que era de um amigo meu, que hoje representa o time do Concórdia. Aí um Estadino lá joguei, depois fui para Peritiba nós disputamos o estadual adulto com o time 17, de Peritiba eu fui para Capinzal, de Capinzal eu fui para Criciúma, de Criciúma eu fui para Resergue, de Bento Gonçalves, da Resergue eu fui para UX, da UX eu fui para Seberi, na Série Prata, que eu caí, né? De Seberi eu fui para Passo Fundo, de Passo Fundo fui para Goiás, terceiro da Liga, do Goiás eu voltei para UX, não, eu fui para o Minas, 1 ano, do Minas eu fui para UX, aí da UX eu fui para Ubra, ficamos em terceiro da Liga de novo, que é aquela que nós perdemos faltando 15 segundos para o Atlântico, nós em 4, o Atlântico em 3. Olha, tudo bem. Aí da Ubra eu fui para o Moarama eu fui para Joinville fiquei 8 anos no Minas, depois do Minas eu fui do Marechal, daí tu vê, né, Marechal tu cobra o preço, por isso que eu digo que os profissionais, eu admiro muito quando o Caio falou o seguinte, Paulinho, para mim é o último ano, eu não falava isso para ele, porque eu não tenho esse direito de falar isso para ele. Como é que alguém no auge pode parar? Mas ao mesmo tempo, quando eu engoli a saliva e passei um tempo, comecei a olhar para mim e falei assim, tá, e você, cara? E você? E você que quando se separou, que quando foi para Marechal, que queria viver sozinho e não sei o quê, começou a vir um monte de fantasmas. Essa é a parte do futsal que ninguém tá junto, entendeu? Essa é a parte. Quando vê um Guardiola lá, quando vê qualquer outro lá ganhando milhões e milhões, aquilo dura 1 ano, depois de 1 ano é como se estivesse ganhando 5 mil por mês. Então, só a tensão emocional que vem. Então, o preço foi muito alto. Entendeu? Então, hoje eu estou melhor. Hoje eu estou mais estabilizado. Aí fui para Pato, fui para Blumenau, fui para Taubaté. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou estabilizado, estou tranquilo. Mas, assim, ó,
tem 2 ou 3 anos que tu passa, que é uma coisa que essa tua vida, a vida louca que tu vive, assim, de pressão, de tensão, o que está acontecendo com a equipe do Sul hoje, não vamos citar o nome. Mas, cara, uma terra arrasada, coisa que vocês 3 conhecem, que lá atrás a gente já viu essa terra arrasada nessa cidade. E só vai para baixo, não vai para cima nunca. Porque eles acham que a mesma fórmula de um ano antigo vai se renovar agora, e não vai. E nesse meio tem pessoas, careca. 86, Caio. Nesse meio tem pessoas, cara. Tu quer saber uma coisa? Eu acho tão maravilhoso quando eu vejo o 86 fazendo os vídeos dele nas cidades que ele mora. Eu penso assim, cara, era isso que eu queria ser, cara. Independente de título, independente de ser o melhor, eu queria ser isso, cara. Eu queria um dia, eu tô olhando sério para ele. Ele é ator João Eiffel, ele falou assim, ó, mano, lá em cima, aquela porca, o meu pai apertando e eu também, caía a chave, eu tinha que ajuntar. Falei, vai. Aí depois que eu me liguei que ele tava brincando, sabe? Então, onde é que eu tô querendo chegar? Parece ser uma brincadeira, mas não é, cara. A gente precisa ter essa parte na nossa vida, sabe? E quando tem pessoas... O Caio falou isso e saiu, mas foi aquela Baus dos Estados Unidos, foi o Medina, foi o Neymar. O Caio aconteceu a mesma coisa. Ele preferiu voltar para a família, ele preferiu estar bem de mente, de cabeça, do que estar fazendo o que ele estava fazendo. Então, isso é muito sério no esporte hoje. E a gente não liga para isso. A gente não liga para isso. Deficiências e problemas cotidianos no esporte, no seu clube, porque você não é seguro para nada, né? Porque você simplesmente é um cara que está ali, parece que, a não ser no Minas, nas outras equipes, parece que tu está de favor jogando, entendeu? Não sei. Não, tá tranquilo, Paulinho. Assim, né? A gente quer realmente saber bastante, assim. A gente percebeu já, né, Oito, que a memória dele tá boa. Ele lembrou dos 17 até agora, todos os clubes que ele passou, todo lugar que ele foi. A memória dele tá boa, viu, Caio? Mas assim, Paulinho, a gente para analisar o seu trabalho. E você é muito fiel a algumas coisas que você faz ali dentro da quadra. Você é muito fiel ao triângulo, né? Todo aquele seu jogo ali que você tem. Como é que surgiu? Quando surgiu? O porquê disso, né? O que você entende assim de futsal para ter criado isso? O porquê? A gente falam que a de César, por exemplo, do PC, foi por conta do jogo do Cabreúva. Pra ele conseguir pegar aquela bola vindo de frente, né? Se eu não me engano. O porquê que surgiu isso aí, Paulinho? Bom, quando você é jovem, né, e você é maluco pelo que você faz, por exemplo, lá atrás, eu tinha na minha mente que eu queria minimizar a imprevisibilidade. Nada mais absurdo que isso. Imprevisibilidade nunca vai minimizar. Entendeu? Aí o que eu fazia? Eu queria ter uma diagonal de passe, uma aproximação, uma fugida e uma sustentação. Que isso acontecesse na quadra inteira. Toda hora. Isso foi pensando no ataque. Aí foi. Aí o que o álibi que eu tinha, né? Mas é muito complexo, por isso que demora mais. Mas foi, todo mundo me falando, Paulinho. Aí um dia eu sentei com um professor aqui da Universidade, o FMG, né? Eu falei, você para ele, aí ele, o Greco. Aí ele falou assim, Paulinho, é fechado. Eu falei, cara, não é fechado, tá aberto, tem resolução do problema todo. É fechado. Aí comecei a pensar, aí um dia o Leco. Eu falei, Leco, tu tem que prestar atenção no teu sinal relevante. É o teu marcador. Se ele fechar ala, tu vai ter meio. Se ele fechar meio, tu vai ter ala. Eu tô te dando essas saídas. Paulinho, eu não enxergo. Eu não consigo perceber. O start foi do Leco. Aí, quando aconteceu isso, o que eu fiz? Eu separei a quadra no meio, em 4 retângulos, e eu quero 4 caras dentro do retângulo com um cara fugindo, sendo que a formação de triângulo que você fala, não vamos explicar aqui, não tem como explicar, e com um cara fugindo. Ou seja, a criança desde os 5 anos, 6 anos, já sabe que é um triângulo. Então, ficou muito mais complexo e muito mais fácil de assimilação. Vamos para o principal ponto, que eu até discuti com um colega de vocês, colega do Careca, de comentarista. Aí tá jogando Taubaté, daí ele falou assim, não, o Taubaté tá marcando quadrante. Eu falei, quadrante? Tu tá de sacanagem comigo, né? É uma história de uma vida, cara. Tem até artigo escrito na internet, artigo escrito sobre a defesa, tu fala que é quadrante. Não, mas é nomenclatura. Aí eu quase mandei de papo. Mas tudo bem. O que foi a defesa? Ó, essa é legal. O que foi a defesa pêndulo? Aí contra Danilo, Fininho, Choco, Edson Poole, Jailton e tudo aquele papo lá, cara, eles chutam de média, eles têm pivô, eles driblam na ala, ou seja, não tem como fazer nada.
Então eu pensei o seguinte, cara, vou fazer uma jogada ensaiada de defesa. Aí começamos a marcar pressão individual. Quando a bola passava do meio, eu gritava 5. A gente marcava a zona. Consequentemente, que é meu viés é diferente do que o comum fala, que é o seguinte, o atleta tem que pensar. Não, o atleta não tem que pensar. O atleta tem que reconhecer os estímulos e responder. Porque se ele pensar, ele está em outro tempo. Então, o que nós começamos a fazer? O Fininho começou a pensar. O Danilo começou a pensar. A bola já não entrava mais pro Índio. A partir daí, nós começávamos, tira um! Subia todo mundo. Aí eu comecei a ver que essa defesa zona dava para a quadra inteira, com trocas de marcação. Então, daí foi construído, o pêndulo foi construído aí. Os treinadores que entram contra nós e tentam burlar a defesa, ou criar a defesa, me fazem crescer. Porque eu sei que as equipes não têm um sistema constante, consistente de movimento. Eles têm o primeiro movimento. Então, o que eu faço? Eu crio contra eles uma situação onde eu vou respeitar o ataque deles. A partir do primeiro movimento, a defesa entra. Então, ou seja, eu não gosto de tirar a equipe adversária da situação de conforto deles. Não gosto. Eu deixo. Eu gosto, sim, de determinar o tempo que a equipe adversária vai jogar contra mim. Aí a diferença é essa. Porque daí eu sei o que eles vão fazer, mas eu estou determinando o tempo que eles vão fazer. E como é que faz, Paulinho, pra... Caio, você abriu? Pode ir, Caio. Careca, eu queria falar sobre essa questão do Paulinho de jogo de ataque, né? O 8 acho que o 8 vai entender bem o trabalho do Paulinho sobre como eu vou falar agora. A gente sempre tem aquela impressão de que, sem canhoto não dá para jogar na formação, né? Né, 8? Sempre assim, a formação fica desequilibrada. Eu joguei 2 anos com o Paulinho sem canhoto na formação. Era eu, William, Tom e Cisso. Foi a única vez da minha carreira que eu joguei totalmente confortável sem nenhum canhoto. Eu jogava em qualquer lado da quadra, porque a gente tava... era um jogo meio que... Era muito complexo, mas era um jogo de rua, que você tava brincando na rua. Todo mundo pertinho, tabelando, de dentro da área, você saía tocando. Cara, foi uma coisa assim que eu também cheguei com esse bloqueio, né? Como é que vamos jogar sem canhoto? Perfeitamente dá para jogar. Depois dali, mudou totalmente o meu conceito sobre isso. E sabe para vocês qual é a diferença que pode haver de uma equipe contra outra? É o seguinte. Qual? Quando eu era jovem, mais jovem, né? Porque hoje eu sou jovem, mas era mais jovem. Aí jogava contra uma equipe e eu ficava puto que a equipe marcava lá atrás, né? Aí falava assim, olhava para a arbitragem e falava assim, dá falta desse cara, só transfere em bola, né? Mas eu estava indignado mesmo. Aí, quando não conseguia, fazia o quê? Uma jogada ensaiada, um goleiro linha. Só que hoje em dia eu entendo que qual é a análise de... Como é que chama? De rendimento, não, de analista de desempenho. Qual é a análise que você tem que fazer da equipe adversária? A equipe adversária marca no meio? Sim. Marca em cima? Sim. Quando ela marca no meio, ela é passiva ou ela é ativa? Não, ela é ativa. Se ela é ativa, não precisa mudar nada. Nós jogamos contra a Intel, a gente estava voando contra todo mundo. Pegou a Intel Cabriúva, Gadeia, não sei mais quem. Os caras eram muito passivos. Consequentemente, eles faziam nós pensar. A gente conduzia a bola, a gente não tocava a bola rápida. Por quê? Porque eles não eram o nosso dia a dia que a gente encontrava. Se vocês forem lembrar, o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava o Fenômeno, jogava contra a Alemanha, Inglaterra, Argentina, eles voavam. Aí jogava contra o Equador. A gente assistia o jogo e falava o seguinte, os caras não têm vontade, cara. Só que hoje eu sei que não é isso. Que como o Equador não dava o que eles tinham no contexto deles diário, eles estavam pensando para jogar. Então, eles estavam em outro tempo. Então, não existe genialidade se não tem o tempo que você precisa para jogar. Tu precisa ter aquele tempo. Então, eu acho que essa é a diferença. Que nem o Caio falou, não é um canhoto, não é um destro. Eu por exemplo, assim, eu sou os caras já estão me gozam, falam assim, não, o Paulinho foi para Joinville e contratou 10 backs. Cara, não é o back que vai jogar, é o sistema que vai jogar. É o sistema que vai desenvolver. Ô Paulinho, e como é que faz, velho? A partir de um sistema desse e a partir de modelos pré-estabelecidos para você, no dia a dia, conseguir... Aí eu falo de bastidores, né? Porque o Caio, ele traz um relato bem legal aqui pra gente. Que ele fala que ele já chegou com um preconceito ali dentro, né? E como é que você faz pro seu dia a dia o cara pegar e o cara conseguir desenrolar?
Bom, eu trabalhei com vários Pelés, né? Como você, como o Caio, como o Cício, como o Índio, como o Ari, todos eles. Pelé é o seguinte, cara. Se você tem conteúdo e você cobra, cara, ele. Um dia eu cheguei pro Índio. A gente chegou, professor, eu falei, primeiro tu não me chama de professor, eu falei, professor, tu chama o árbitro também, né? Ele, não, Paulinho, tudo bem. Aí ele falou assim, Paulinho, cara, eu tô saindo da minha zona de perigo. Eu falei, negão, faz favor pra mim, cara. Aguenta um mês, cara. Se um mês não tiver ter dado uma saída para isso, tu pode ficar na tua zona. Caraca, foi o Cigano, uma época, assistir uns treinos lá para ver, né? Cara, ele falou, como é que o índio não sai da quadra? Eu falei, cara, ele não sai, não tem jeito. Entendeu? Joga de frente e de costas. O índio, como é que eu posso tolher um desenvolvimento? Nós temos um cara aqui, que você lembra dele, é o Raul. O Raul, menino. É um menino promissor. Mas para aí. Aí chegou um momento que um atleta falou, Paulinho, mas ele é 4-0 não joga. Eu falei, mas que 4-0 não joga, cara? Não é 4-0, é contexto, cara. Os caras estão marcando em cima, vai ficar naquele 3-1 para jogar a bola para lá, para o cara segurar a bola sem aproximação, sem nada. Vamos envolver os caras, já que os caras estão aqui, envolvemos os caras, chegamos com vantagem lá. Vamos tirar, vamos usar a força da defesa dos caras para nós. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente se limita, a gente se bitola, entendeu? É mais ou menos assim, ó, eu acho que eu não vou conseguir ser claro, mas é mais ou menos quando vem um presidente da liga e fala o seguinte, vocês querem jogo na Globo, um jogo ou não querem? Você sou eu que estou comandando, e ia dizer para ele assim, cara, desde o Carlinhos Bittencourt falou que se quer jogo na Rede TV ou não querem? Cara, eu não quero, eu quero dinheiro. Eu estava na Polônia num amistoso, indo para a Copa, só tinha multinacional nos LEDs. Eu olhei para o médico e falei assim, doutor, Rei, onde que vai esse dinheiro, cara? Então, eu estou querendo dizer assim que a gente se bitola em algumas coisas, como o Caio falou, como eu estou falando, e o mundo é muito maior, cara. O mundo é muito maior. E quando o cara não é Pelé, Paulinho? Cara, eu vou te falar pejorativamente. Quando ele não é Pelé, é aquele cara que faz cara feia, aquele cara que desiste, aquele cara que não aguenta, aquele cara é isso. Não estou falando de um cara normal, de um cara... Eu não gosto quando as pessoas falam assim, as gerações de hoje. Só um pouquinho. Geração de hoje, mas a gente está vivendo aonde? A gente estava no mundo. Ele não foi abduzido de um planeta e voltou agora. Então, essa geração que está aqui hoje foi formada pela gente, pelos pais, pelos professores. Então, a gente tem que dar um jeito de tratar com esses caras. Agora, eu não vejo essa diferença, eu vejo que todos estão tendo as mesmas posturas que tiveram os outros. Né? Eu tive a sorte de ter trabalhado com essas pessoas, né, com vocês. Mas, assim, ó, eu acho que dá para fazer, dá para fazer. Eu estou na quadra aqui agora. As pessoas, eu sei que tem muita gente que fala assim, mas trabalhar com Paulinho é difícil. Cara, como que é difícil, cara? É difícil sim. Se tu quiser o errado nunca vai ser certo. E outra, eu duvido que tenha um treinador que libere mais fora de quadra do que eu. Estou dizendo libera, não quer dizer liberar festa, não é isso. É liberar, tá liberado mesmo. Eu sou parceiro, eu sou amigo, nós estamos juntos. E o que precisar fazer? Agora, ali não. Ali a coisa tem que acontecer. Ali a coisa tem que acontecer. Ali, para mim, não... Aí eu vivo muito aquilo. Por exemplo, assim, eu acho que o mundo hoje está muito carente de feedback. Todo mundo fala intensidade. Tá, mas intensidade aí? Se eu tiver o Caio, o Careca, o 86, o Índio, o Ari, beleza, vai acontecer. Mas para aí, cadê o senso de ir para lá, de voltar para cá e de transitar aqui? Cadê o senso? Você viveu isso, cara, aqui, entendeu? Então, não pode intensidade por intensidade, entendeu? Hoje estamos vendo tempos do... Outro absurdo que eu acho, um treinador pede tempo num goleiro linha. Cara, vocês são atletas, vocês três de alto padrão. Para você capacitar um movimento de 3 atletas, dura 2 ou 3 meses, cara. Como é que um cara fala, ó, se eu tocar aqui, se ele entrar aqui, se ele é marcado, aí tu vem para cá, se não dá, tu vem para cá, se não vem para cá. Cara, não existe isso, ninguém contesta e tá tudo certo, cara. Entendeu? Outro tempo que está sendo é o tempo emocional, entendeu? Temos que ter mais intensidade, sobretudo o mental. Desculpa. Não, quiser pode falar o que você quiser. Ô, Caio, é interessante, né? Oito, você tá com o microfone desligado. Oito, é interessante quando ele fala da intensidade, né? O Caio ou o Paulinho? Muito bom, Paulinho, muito bom. O Caio ama uma palavra, Paulinho. Tem que competir. Fala aí, Caio. Essa palavra você ama, né, Caio? Cara, vai exatamente de encontro que o Paulinho falou agora. Tem que competir, tá? O que é competir, minha gente?
Que competir é sair, que é sair correndo? Tá, mas nós precisamos melhorar na bola parada. Por que nós vamos competir e sair correndo? O que é competir, gente? Não, tem a principal que fala assim, ó, seleciona o ataque. Puta que pariu. Não, sinceramente. Encaixa a primeira linha. Porra. Sabe? Então, eu tô questionando sim, eu tô criticando sim, entendeu? Não tô citando nomes, não, mas tô criticando sim, tem que evoluir. Ah, se a nova geração tá aí, a nova geração, pô, mas então melhora a nova geração, entendeu? Melhora a nova geração, sabe? E a gente também tem que melhorar, a gente tem que se reinventar toda hora, entendeu? Ô Paulinho, uma parada assim que eu tô sentindo muito diferente, né? Eu, quando eu subi ali do Sub-20, e todos os meninos ali no 20, o meu treinador era o Gustavo, que trabalhou no Corinthians ali e tal, sabe quem que é? O Gustavo Passo, Muito ele bom, foi meu muito treinador bom, no muito 20. bom, muito bom. Pô, no 20 eu joguei com Pepita, Zequinha, Franklin, Luizinho, Léo Costa, uma porrada de cara bom de bola passou ali pelo Barueri, né? E o Gu era um cara. O Leandro Caires é um cara que ele achou, que nunca tinha jogado profissionalmente. Então o Gu é um cara que ele conseguia garimpar muito bem e ele conseguia fazer com que os caras jogassem, né? E dava muita liberdade pros caras jogarem. E quando a gente subia pro principal, Paulinho, a gente já subia tipo assim: vai marcar quadrante, sabe marcar quadrante. Vai marcar a zona, sabe marcar a zona. Vai fazer troca, sabe fazer troca. Você acha que hoje o atleta já tá subindo pro principal pronto? Ou você tá tendo muito trabalho nisso aí, cara? Que é um assunto que pouca gente fala. Tá, então vamos lá. O que eu penso que esses atletas têm que subir? Primeiro, os atletas têm que subir o seguinte: eles têm que dominar para frente. Significa o quê? Dominar para frente significa o quê? Tem um atleta que é habilidoso pra caramba na base. Aí no Minas, até inclusive, deram uma bola na mão dele para dificultar o drible, ele tem que tocar a bola. Aí eu até brinquei aquela vez, falei assim, ó, vamos botar o limpador de para-brisa para fora do carro, né? Porque a chuva tá fora, não tá dentro. Então o que vai acontecer? Se ele tem que dominar de frente para ele driblar, ele vai começar a perceber o adversário. Então olha a reação em cadeia. Então ele dominou de frente, pode driblar. Não deu, tá atrasado. Opa, ele vai ter a bola de espaço. Ah, não deu, ele vai tocar de primeira, ele vai driblar sem bola. Então, domínio de frente. Segundo, movimento de pescoço, ou seja, trajetória de bola, eu procuro. Quando eu pegar a bola, eu domino ela, eu olho para a bola. Mas eu vi a trajetória, o movimento de pescoço. Então, isso aí. São os 2 pontos que eu preciso que um atleta chegue para mim na ponta. Sobre a ponta saber... Aí, careca, aí é uma coisa minha, careca, não é uma coisa que é correta. Tanto que eu mandei a metodologia para o Caio lá, então tem outras coisas lá também. Mas eu digo assim, cara, eu não consigo ser intérprete. Não consigo, cara. Eu acho que assim, ó, tu tem que escrever tua letra, cara. O mundo, a vida é tão curta, cara. Olha o que você e o 86 estão fazendo, cara. Vocês se reinventaram e estão escrevendo uma história incrível, cara. Não tem cópia no que vocês fazem. Não tem precedentes no que vocês falam, na maneira que vocês se expressam. Pode ter outro canal, mas não tem precedente no que vocês se expressam. Com quem vocês se expressam. Nunca teve com a gente. Então, é isso que eu valorizo, entendeu? Então, eu não consigo pensar assim, careca. Eu até posso chegar, por exemplo, o que eu faço aqui? Eu falo para os caras, ó, o que eu brigo com eles aqui. Como eu fiz no Minas, o Sub-9 ao adulto. A dinâmica tem que ser contextual. A dinâmica não pode ser analítica. Ah, mas tem movimento. Não pode ser analítica. É tudo contextual. Postura de pernas. Paralelas? Não. Alternadas, porque paralelas é o basquete. Alternadas é o futsal, que se der abordagem tu consegue correr. Tu não cruza as pernas. Né? Movimento de pescoço. Domínio de frente. Tá entendendo? Chute de bico, que não tem mais. Ninguém mais chuta. O cara consegue estar indo direto pro gol, bota pro lado para chutar de peito. De peito, quantos caras chutam de peito hoje forte? Pouquíssimos, entendeu? Aí eu te digo assim, né? Outra coisa, cadê a parte mental de você instruir o menino e dizer o seguinte, trabalhar a perda dele? A perda, tipo assim, você vai entrar no jogo para quê, Joãozinho? Você vai entrar no jogo para fazer o que você vem desenvolvendo diariamente. Desenvolveu isso e a gente perdeu? Parabéns, João. Tu vai doer ter perdido? Vai, mas frustrado tu não vai ficar. Tu vai ficar indignado. Pare com esse negócio de Deus, né, não sei o quê. Aí lá no Minas, um dia o Sub-13, tô no vestiário lá, aí o Sub-13 ia jogar só filhinho de papai, os caras vieram lá, não iam pro treino, porque tinham mal na aula, né? Aí entraram e fizeram bem assim, ó,
começaram a se ajoelhar, eu pensei comigo, puta que eu pariu, cara. Será que Deus não tem mais nada para fazer com um cara que é sócio de grana? Entendeu? Deus não tem mais do que se preocupar com o Afeganistão, com, sei lá, o Sudão do Sul. Vai se preocupar com um cara desse? E quem está fazendo isso, careca? É o professor, careca. Então, essa é a diferença de quem tu encontra. Agora, se tu encontra o cara e o cara sabe assim, cara, você quer mesmo o que tu deseja? Quero. Ah, então tem um preço. O preço não vai ser bravo, não vai ser. O glamour ali vai ser no final. Agora, o preço vai ser muito forte. Então, se tem essa situação dessa conscientização na base, quando tu pegar um atleta contigo, careca, que tem uma qualidade como vocês três têm, aí sim, vai ser competitivo. Vai competir. Agora, se não, cara, vai ser mais não vou citar o nome, um menino que estava no Corinthians, que a Sport TV falava, não, driblador, não sei o quê. Cadê esse menino, cara? Cadê? Não vamos falar quem é. Cadê esse menino, cara? Entendeu? O 86. Ah, mas 86 é isso e aquilo. Tá vivo, tá aí, ó, cara. Tá aí, ó, tá fora do Brasil. Careca, tá aí. Caio decidiu a vida, não quis mais, no auge. Sabe, é difícil. Ninguém fala isso, mas como é que um cara que nem o Caio para no auge, cara? É loucura, eu falei para ele, é loucura. Pô, tá louco, é loucura. Mas é o que a gente está falando, que ele escolheu a parte emocional dele, a parte de vida dele. Então, cara, eu não sei se consegui dizer para você o que eu penso de um atleta de base, mas é isso que eu espero de um atleta de base chegando para mim. Muito, 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 né, Oito? Acho que para mim aqui faz todo sentido e eu vou muito de encontro, assim, com tudo que o Paulinho fala, viu, Oito? Mano, muito bom, Paulinho, muito bom. A gente, no longo da carreira, a gente vai passando por muitos treinadores, né, Paulinho? E sempre foi uma crítica, ou, de repente, também limitação dos treinadores, que eu trabalhei com muito treinador que era técnico, tá ligado? E tipo, eu vejo a diferença muito grande na experiência que eu tive quando o time tem realmente um treinador, tá ligado? Não um técnico, um treinador. Por mais que aquele time não ganhe, aquele time encanta, tá ligado? Tem time que ganha, mas não encanta, você tá ligado do que eu tô falando. E tem time que o treinador é tão organizado, você vê que tem o dedo dele ali, independente se os moleques desenrola o que eles façam, mas você sabe que tem uma organização que quando ela é obedecida, tipo, é notório, tá ligado? As coisas ficam muito claras para quem tá vendo. E eu tive muita dificuldade, porque eu tive muito aqueles treinador do vamos, dedo na tomada, tá ligado? A vaca não pode voar. Em São Paulo é só assim, Oito. Treinadorzão tradicional no emocional mesmo, tá ligado? Na parte só psicológica e tal, mas dentro do desenvolvimento do jogo sempre ajudou muito pouco. Então, é tanto que quando eu chego já agora, em 2020, que eu trabalho com o Lucas, foi tipo assim, praticamente eu tinha trabalhado um ano antes com o Ferretti, e o time tinha um sistema de defesa, entendeu? Então eu sempre trabalhei em time que, mano, a defesa é muito boa, mas eu vou falar para você que era um sistema, não, uma defesa individual, uma defesa quadrante num tradicionalzão, tá ligado? Aquele tradicional, mas não um conceito de que realmente tem os gatilhos para poder apertar, tá ligado? Sempre aquele vamos no tradicional. Muito. Quando eu venho trabalhar com o Ferretti já em 2019, eu sinto isso, caramba, a diferença de ter um comandante com uma que te ajuda dentro da quadra. Não no emocional, sabe? Não na motivação. Quer saber de porra de motivação? Quero que você me dê uma mão, de uma tabela, uma linha de passe, tá ligado? Uma combinada. Entendeu? Então eu sempre joguei muito time que jogou muito no instinto da bola. O que todo mundo sabe, então você vem com aquela base, pelo menos de jogar, de entrar pisando, gatear, tá ligado? Dependendo da escola que você venha. E você foi um treinador que sempre quando eu joguei contra no Jaraguá, foram 7 anos lá, a gente sempre sentiu assim, a organização no time do Minas, aquele time que te faz
quebrar a cabeça para poder defender. Porra, mas essa bola, se fechar aqui, ele tem esse passe. E se fechar aqui, pô, tem esse passe. Tipo, povoar mais um lado para causar realmente essa dúvida, porque essa defesa tradicional que desce até a metade, aí tem 2 ali, quem vai, tá ligado? Então isso é muito legal, cara, e eu vejo você também, tô fazendo um contexto geral, eu vejo você, depois eu passo para você. E eu vejo você, sigo você já há um tempo no Instagram, teu trabalho, a gente sempre trabalhou a vida inteira jogando no Brasil, e vi você criticando várias vezes, assim, que o futsal tinha chegado, faz tempo que eu não vejo nada de post seu nesse sentido, mas até um ano e pouco atrás eu ainda via se falando muito do jogo aleatório, tipo, pouca coisa que você sabe que é combinada, que dá para fazer, que exige um pouco mais de pensar junto, os 3 ou os 4 junto, para esse jogo muito aleatório, muito instintivo que ficou, passe de um lado para o outro, né? Passe de ala a ala, o enfrentamento, a tirada para finalizar, né? Os jogadores de 1 para 1. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você também vê dessa maneira poucos treinadores e muito técnico, ou você consegue já enxergar um número muito legal próximo do que seria o ideal para você? Bom, referente ao jogo aleatório, eu não lembro que eu tenha escrito sobre isso, mas tudo bem. Mas também penso, mas quero te dizer o seguinte, você falou uma coisa muito importante, gatilhos. Né? Eu desenvolvo sempre o meu embasamento na teoria ecológica, ou seja, chamo-se de aforenses, ou seja, tudo que tem na tua frente, você interage com aquilo, você desenvolve aquilo. O que eu faço de diferente? Eu boto gatilhos estruturais para desenvolvimento da equipe. Ou seja, gatilhos que, a partir do imprevisível, haja uma resposta coletiva. Certo, Caio? Haja uma resposta coletiva. Então, vou dar um exemplo simples. A gente, daqui a pouco, está fazendo um bobinho, um exemplo, só para ter uma potencialização de como vai uma capacidade. 4 contra 8. Tá tudo ali daqui a pouco, mas todo com colete, né? Quem está marcando é o azul, depois está marcando o vermelho, daqui a pouco está o vermelho. Porque eu sei sempre que é o seguinte, o que vai acontecer na transição do processo, o que acontece no início é altamente sensível ao que vai acontecer depois. Então, se eu sei que aqui é sensível, eu preciso organizar uma situação de início coordenada para o desenvolvimento depois. Então, o que faz? Tá 8 para 4, daqui a pouco eu falo, foi! Quando eu falo foi, era a equipe do Caio de preto que está com a bola. A equipe do Caio é obrigada a formar 4-0, com pressão de 8 caras. Mas o 4-0 não é um 4-0 desenhado, é uma intenção de 4-0. A partir daí, quebrou, passou do meio, a última cor vai marcar do meio para trás de uma forma passiva, completamente passiva. Então, ou seja, eu estou botando os 2 ritmos no mesmo história. Convergência, porque tem pressão na bola, desenho de inicial para fazer, e depois um outro desenho de movimento que seria mais posicional, porque é uma defesa com flutuação completa. Então, isso é um gatilho estrutural. Isso é um gatilho estrutural. Entendeu? A formação de triângulo quando a gente perde a bola na defesa. A gente sabe o seguinte, contra as equipes, qualquer equipe, da pior ou da melhor, se você acelerar, até o cara que não sabe jogar vai criar alguma coisa. Se o Pelé, tu acelerar, ele vai criar mais. Se você desacelerar no triângulo, eu tenho as imagens do Caio fazendo isso, o cara vai pisar na bola. Ele não vai para frente. Ele pisa na bola. É só você desacelerar. Então, são gatilhos. Isso é gatilho. Gatilho estrutural. Segundo gatilho estrutural, tu tá puxando um contra-ataque, você limpa o meio. Que foi, inclusive, um golaço que a gente tem contra a Intel, que está no meu curso, que o Caio do meio pega e limpa. Automaticamente o Tom pega e passa uma paralela. Como a Intel não tinha o sistema de defesa de transição, o goleiro não saiu. O cara correu para o segundo pau, o Ira deu para o Caio livre, gol. Estou dando um exemplo. Isso é um gatilho estrutural. Então, quando eu falo das interações, que elas emergem do jogo, mas você precisa estar lá fora, e aí aquela questão de não ser técnico e ser treinador. Por exemplo, jogada ensaiada. Os caras brincam, eu tenho 390. Sim, tenho 390. Mas o Caio sabe que eu tenho 390 porque eu tenho o esqueleto da jogada. Não quer dizer que é milhares de jogadas, uma diferente da outra. Tem todas as variantes na mão. Só que eu identifico como é que é o escanteio. Quem que é o cara do escanteio? Quem que marca o voleio? O Becker, ele é sensível ao movimento? O primeiro homem faz o quê?
Né? O que que eu vou fazer então? Se quem marca o voleio é o cara que está no meio, vou fazer o último homem e voltar para o voleio, o primeiro homem descer para tirar o back, a bola entrou para o Caio e o gol. Só olhar no Instagram tá lá. Então, foi uma jogada que foi feita nova, mas foi pensando no quê, 86? No gatilho. Qual o gatilho? O que que aciona para acontecer essa jogada? Então, eu penso isso. O futsal nacional hoje e mundial... Vou dar um exemplo assim. O Careca falou para mim, Paulinho, o excelente Cassiano. O Cassiano mudou o jogo. Eu falei, por que que ele mudou o jogo? Não, mas que ele fez a arca. Eu falei, Careca, pensa melhor. Ele fez um movimento que ele corre contra o gol dele. Esse movimento de ataque faz alguma diferença? Nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, faz. Por quê? E quando ele faz isso, correndo para trás, e correndo para trás, e correndo para trás, roda, jequiti, e vai para trás, vai para trás, vai para trás. Só que quando ele perde a bola e a gente pega a bola, a gente está naquele marasmo, sabe? De correr atrás. Aí não tem gatilho para atacar. Daí o que é a diferença? É a defesa, a pressão dele. Tuf. É aí. Não é o ataque. Só que eles falam do ataque, mas não é o ataque. Entendeu? É o contexto. Por isso que a gente não pode recortar uma coisa. A gente não pode olhar para um lado. É isso. Não, não é isso aqui. É mais do que isso. É mais do que isso. Entendeu? É mais do que isso. Ô Paulinho, você tá falando do Cassiano. O que saiu de gol quando colocava o Matheus no jogo e de bola parada das equipes do Cassiano é brincadeira. A gente acompanhou o dia a dia dele lá, né? E Isso, eu não tinha. isso. E assim, e depois que a gente conversou e trocou essa ideia, eu parei pra pensar, eu parei pra ver. E é exatamente isso mesmo, né, Caio? Porque você tá acostumado ali a perder a posse, não sei o que, daqui a pouco o goleiro. Ah, quem vai no goleiro? Quando viu, irmão, gol. Careca, Tá ligado? Teve outro. Desculpa, Caio. Pode falar. Nós e Magnus, não sei se o Caio vai lembrar. O Caio acho que estava, o Caio chegou no outro ano. Não, o Caio estava. Aí eu falava assim, o Magnus, o Falcão, o Ricardinho jogando, não, é a equipe mais tática. Que equipe mais tática, Paulinho? Os caras só não transferem. É a equipe mais tática. Por quê? Deu um lateral, 15 segundos para passar o lateral. Aí deu uma falta, 20 segundos. A bola caiu do goleiro, defendeu, 20 segundos. Aí começou, vou repor a bola, 30 segundos. Aí deu tempo. Então tu fica naquela lentidão, naquela coisa, tipo o sapo que tu bota na água fria, esquentando a água, ele não sai, mas tu botar ele na água quente, ele salta. Entendeu? Tu perde o jogo pros caras. Por esse marasmo, entendeu? Então, essa questão do Cassiano é isso, te mata. Entendeu? Te mata, porque fica para lá, fica para lá, fica para lá, para cá, para lá e para cá. Mas vou falar uma coisa, falar em Cassiano, eu tenho saudades quando eu entrava na quadra e aí o PC duelávamos. Tenho saudades. Muito sério? Saudades. Duelaram muito, Paulinho? Muita, cara. Ele fala mal, eu falo mal do ataque dele e ele fala mal da minha defesa. Né? Fala essa merda, o cara tá correndo para o teu gol e os caras ainda acham que é bonito esse gol, essa coisa. E aí você vê uma coisa, Oito. Agora mudando de assunto. Na questão quando o PC fez essa de César, que eu não gosto nem de falar esse nome, mas beleza. Fez, o que começou a acontecer? O Cime veio para cá e o outro pivô fez isso aqui também. Então, o que a gente começou a fazer? Fecha a ala e flutuar um 2 para 2. Aí tu vê uma coisa, Cabriúva, o Cime entrava. O que é um condicionamento? Que a gente tem que pensar no treinamento. Tu condiciona tanto, não são gatilhos estruturais, 8, são condicionamentos. O Cabriúva, que é o Cabriúva, ele não conseguia enxergar que o último homem estava livre. Pois ele tocava a bola para o Cime. E a gente caçava o Cime e caçava o Cabriúva. Aí o que o PC fez? Teve que abortar e botar o jogador dele dentro da área lá. E aí o que a gente começou a fazer? Espaçar nossas linhas. Aí começou a ter problema. Aí eu me liguei. Aí estava lá, deixa lá. Porque eles não iam fazer nada diferente. Porque estavam condicionados a fazer isso. Então, o condicionamento, às vezes, por isso que eu digo, na teoria ecológica, de você estar ligado pelas interações, isso é o diferencial, cara. Isso é o diferencial. Ô, Paulinho, conta pra gente aí esses duelos aí do PC, qual que foi o mais, que mais você lembra, assim, o mais marcante, um que você ganhou e um que você perdeu? Umas coisas que aconteceram, assim, no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei lá, né, cara, quando cheguei no Rio Grande do Sul, Deus é gaúcho, o Papa é gaúcho, todo mundo é gaúcho. E o meu pai era gaúcho, né? Aí eu cheguei dando entrevista, eu falei, não, tudo bem, eu posso falar, porque aqui todo mundo aqui o Papa é gaúcho, Deus é gaúcho. Ficaram putos comigo. E aí alguém comentou que eu falei que no Rio Grande do Sul era ultrapassado só jogar com pivô. Eu não falei, eu não me lembro disso. E aí o PC dele... Não, e o PC falou com isso com o Vini.
que o Vini perguntou para ele, né? Você também só lembra o que você quer, né, Paulinho? Vou te falar, você só tá lembrando o que você quer lembrar, velho. Aí o Vini perguntou para ele assim, PC, quando terminava o jogo, você e o Paulinho Cardoso sempre ficavam conversando, né? Porque o PC não conversa com ninguém, né? Nem eu, mas tudo bem, mas não conversa com ninguém. Aí ele falou, não, eu falei com o Paulinho porque assim, ó, a gente não escreve nada, né? Mas o Paulinho mudou a forma do Rio Grande do Sul jogar. Porque a gente era indignado com ele. Todo mundo lá era indignado com ele. Pela forma que ele marcava e pela forma que ele construía o ataque dele. Mas só que daí ele também pegou e falou que o Rio Grande do Sul não tinha nada. Aí ele quis ser meu pai, né? Ele falou assim, não, mas eu falei com ele, calma, garoto, não é assim. Ah, pra puta que eu parei, ele nunca falou isso pra mim. Mas assim, ó, a gente nos encontramos já em semifinal de gauchão, né? Muito legal. Aí, aquela época tinha Inter, tinha a CBF, tinha Itaqui, tinha Uruguaiana, mas assim, duelo mesmo, de entrar na quadra e ter um desafio, era eu e ele. Porque ele marcava um 4-0, só que a UX nós estávamos em 6, completamente coordenados, então ele não tinha como, ele não conseguia passar no meio da quadra. Aí ele se odiava por isso. Né? Porque Junai, Bebeto, Ronaldo, Leitão, Ângelo, né? Então foi uma coisa legal. Na época ele era treinador da Ubra? Como? Na época ele era treinador na época da Ubra ou na época do Carlos Da Ubra. E também, assim, eu tive outros momentos bons, eu acho que nós no Minas, com o Caio, com o Cício, com todo mundo ali, não vale a pena aqui, porque algumas coisas não aconteceram tão bem, mas a gente tinha, já no primeiro ano, sem ter tanta como é que chama, a coletividade, a gente chegou na semifinal da Taça Brasil, fomos muito bem, depois era para ter sido muito melhor, mas daí, tipo assim, é aquilo que eu falo, sabe? Eu erro bastante, sabe? Mas eu erro querendo aquele negócio. Aí tá parecendo que eu tô certo, as pessoas estão erradas. Mas eu acho que a gente meio que se distanciou em alguns momentos ali, né? Durante os anos, porque era pra gente ter feito mais coisas. Dá para ter feito. O problema foi que vocês me encontraram pela frente. Vocês me encontraram pela frente em 2018, cara. Esse aí foi o problema. Eu já não tava mais. Ô, Careca, mas sabe o que a gente distanciou? O Paulinho pegava um vídeo de 1 minuto e 34. Sabe quanto tempo que a gente ficava na sala de vídeo? 35 minutos, no mínimo. Aí é brincadeira também, pô. 1 minuto e 34 de vídeo, 35 minutos, 8. Aí não dá, pô. Ele só lembra o que ele quer, Caio. Ele só tá lembrando o que ele quer. Você viu o vídeo, Careca? Quanto tempo era o vídeo, Careca? O vídeo tinha 2 minutos e meio, a gente ficou... 10 minutos. 70 minutos, é isso aí mesmo, Caio. Bate as contas. Ô, Paulinho, bem resumidinho, 1 minuto e pouco eu pego eles. Ô, Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Que assim, né? O Vini falou muito sobre isso e por isso que ele não virou treinador. Você desiste de atleta, Paulinho? Não, o seu Caio vai lembrar, eu sempre falei uma coisa, ninguém fica para trás. Mas não fica para trás no sentido, se a pessoa está sofrendo, está tentando, está isso aqui. Agora, uma pessoa que não tem, como é que eu digo assim, não vamos falar nem numa situação ruim, mas a pessoa não tem aptidão para viver nesse nível de competitividade, de competição, de alta competição, cara, aí não tem jeito. Mas, assim, nós assim, juntos, quando eu falo assim, eu não deixo ninguém para trás, é muito resumido dizer eu, né? Eu, por exemplo, o Caio, o dia que eu recebi a notícia do meu pai, a gente ia jogar lá, né? Meu pai foi pro hospital, eu liguei, estava no banheiro dos funcionários, falei, Caio, cara, não sei se o Caio vai lembrar disso. Caio, cara, eu não quero falar nada, cara. Nem me pergunta, me deixa quieto, cara, porque eu não tô... Eu tava lá tentando me recompor, cara, que eu tava... Sabe? Então, não sou eu, entendeu? Não sou eu. É o Caio, é todos que estão em função, porque quando você toma uma decisão, quando você vai tomar uma decisão, sempre vem aquela vozinha, Paulinho, calma, cara. Paulinho, acho que não. Segura aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês sabem que é assim, cara. Vocês vivem a não ser que vocês não confiem no treinador. Quando vocês não confiam no treinador, aí ninguém fala nada. Tá sem fone, 8. Você tem que liberar o seu... Desculpa, perdão. Ô, Paulinho, essa questão de não deixar ninguém para trás,
e ninguém larga a mão de ninguém, que é um tema que a gente usa, você nesse tempo, porque eu já vivenciei em várias situações, tá ligado? Você tem algum relato de que em algum momento com algum atleta você levou pro pessoal alguma situação ou levou por pouco tempo e depois se colocou de repente no lugar de comandante que, porra, de reativar esse gatilho de não, porra, não posso deixar para trás, tenho que vou tentar relevar, tá ligado? Vou perdoar uma situação, porque é todo ano convivendo com 20 atletas, né, mano, em média. Porra, mano, deve ser um saco do caralho, tá ligado? E em algum momento o cara deve, tipo assim, porra, uma letrinha, tá ligado? Como que é a boleirada, a letrinha, principalmente quem não tá jogando, ou às vezes o cara tá jogando, mas não tá no sistema que, tá ligado? Tendo que cumprir alguma situação. Você passou por alguma situação parecida, similar a essa? Olha, eu vou te falar assim... Sim, de coração aberto, né? Porque às vezes, né? Sim. Alguns atletas que eu encontrei, alguns atletas que tinham muita qualidade técnica, né? Técnica, não contextual, mas técnica, entendeu? Então, eu cobrava muito, porque eu queria que ele tivesse um jogo maior do que ele jogava, né? Que ele tivesse mais responsabilidades, que ele pudesse educar o jogo dele, de uma forma que eu entendia, e olhando para o jogo dele, queria infinitamente fazer ele expandir tudo que ele pensou em jogar futsal. Mas não, cara, não, te falo de coração, assim, de coração mesmo, assim. Olha, te falar que eu tenho inimigos, tem gente que eu não quero falar mesmo. Tem gente não, que eu não é nem inimigo, é se em algum momento você, tipo, teve essa sensação de, caralho, mano, tipo, não vai jogar, porque, tipo assim, não, em alguma situação relacionada a convivência, né? A gente teve com o Cassiano, só para você entender, a gente teve com o Cassiano lá, e eu perguntei pro Cassiano, né? Falei, Cassiano, cara, a gente ouve muita crítica, não, mas algum em tom de crítica, outros em tom de surpresa, mas a gente ouve muito falar da tua rigorosidade durante o dia a dia, assim, um cara que, tipo, cobra muito, cobra ao extremo, situações que, tipo, a boleirada não é acostumada a fazer, tá ligado? Ou coisas que, tipo, sobrecarga de trabalho e tal. Em algum momento você passou do ponto e tal, de Cascavel, essa transição para Joinville, e ele falou, cara, passei do ponto várias vezes já, tá ligado? Foi até da hora, né, cara? Que ele falou, porra, mano, muito, mas aí... Ele falou, porra, diversas vezes. Mas ele diz, quem vem trabalhar comigo, né, Oito, já sabe como eu sou, você escolheu vir trampar comigo. Ele fala, eu prefiro errar pelo excesso, tá ligado? Só pra... É que isso é relativo, né? Quando você ganha, é mais fácil de falar assim. Vou dar um exemplo para vocês. A gente foi jogar em Goiás. Aí fomos lá com a Ubra, né? Aí tá. Acho que nós perdemos pro pior time que o mundo já viu jogar, mas beleza. Aí eu entrei no vestiário. Quem que é esse time aí, Paulinho? Não interessa. Aí entrei no vestiário, aí comecei a falar, e tinha um Gatorade na frente, assim, eu chutei aquele Gatorade e pensei, se eu olhar pro meu tênis eu vou chorar, vou dar risada. Aí comecei a falar e não parava, e tava o índio na frente, até o índio me goza, né? O índio, excelente índio, me goza e fala assim, ó, tu falou assim, ó, você, que eu pulava ele, né? Nada a ver. Aí eu peguei aqui, cara, e comecei a falar, e daqui a pouco, aí rasguei, cara. Veio até embaixo, cara. Eu comecei a gritar, aí eu olhei pro índio e falei assim, tu quer me bater, né? Tu vai bater, eu vou cair, eu vou levantar, e tu vai bater de novo, eu vou levantar. E tu vai bater de novo. Aí comecei, né? Aí passou. Aí que tu vê o que é Pelé, né, cara? Tu vê, uma briga. Tô te falando de uma coisa que eu briguei, tava mesmo. No outro dia ele falou assim, ele só pode ter uma arma ou ele luta alguma arte marcial, porque ele não pode estar falando isso com a gente. Sério. Se é Cassiano, ele não pode estar falando sério. Deixa eu te contar uma coisa nossa aqui. Aí chegamos em Goiás, antes desse jogo, né? E, cara, ele é fogo, cara. Ele não tem nada no joelho, ele é Pelé de todo jeito, cara. Aí eu falei, negão, vou fazer o seguinte, cara, vem cá, vamos comprar um tênis. Aí ligamos pro reitor, autorizou naquela época um Mizuno Wave 1500, né? Não, só botou tique. Mas, Paulinho, como é que eu vou jogar com esse tênis? Eu falei, negão, jogo que tu não tem em consideração, joga. Jogo que tu tem em consideração, não joga.
Quando ele entrou no ginásio, que a torcida viu com aquele tênis, uau! Aí o viado gostou, né, negão? Aí a partir daí ele jogou sempre com o Mizuno Wave, por causa do gelo dele, né? Pra segurar. Ai, a história Aí foi daí, falo, então. E aí que eu falo para ele uma coisa. Falei, Indião, cara, o mundo esportivo, bilhões eles faturam ano. Eu e você não ganhamos dinheiro nenhum. Porque hoje os tênis têm aquele solado alto por tua causa, cara. Porque a gente usou a primeira vez. E foi isso mesmo. Vai, Verdade. Verdade. Ô, Paulinho, o Dieguinho pediu pra eu te perguntar por que de abelha, mano? Dieguinho é idiota, né, cara? Tá, é que é o seguinte, cara. Um dia a gente estava aqui no Minas, estava chutando e fazendo. Eu falei, cara, que porcaria, cara. É tudo mais ou menos, cara. Não tem nada ruim, não tem nada excelente, cara. É tudo que de abelha, cara. Porque tem alguma música ruim do que de abelha? Não tem. Excelente? Também não. Então é tudo. Aí um dia a gente estava no treino aqui. Aí eu cheguei na primeira semana. Aí comecei a botar as coisas, tal. Aí o Rosinha, não, mas se entrar aqui, Paulinho, nada, aí flutua, aí se entrar ali o Pio, não, mas Paulinho, mas se entrar ali, tá. Aí veio o Leitão, mas se entrar ali, eu falei assim, ó, reza. O Caio acho que caiu aqui, deixa eu te falar uma coisa. A gente no primeiro churrasco no Cruzeiro já metia a música do Kid Abelha já na caixinha. O Paulinho ficou louco. Sabe o que é o da hora, Oito? Pegar caras assim que nem quando eu vou pro Cruzeiro e eu sei que o Paulinho tá lá, você aí começa a escutar um monte de coisas, né? E eu falei, eu quero ver com os meus olhos. E, porra, 86, tirar o sorriso de um cara desse, mano, é muito bom. Você sabe o que eu tô querendo te dizer. É bom. Realização de um sonho. Essa é a grande missão. Ô, Paulinho, mano, muito bom, cara. E aí, voltando aqui, eu gosto muito desse assunto, cara. Eu quero voltar ali rapidinho. Voltando nesse assunto dos treinadores, dos gatilhos, que nem eu te falei, né? Quando eu chego com o Ferretti, tipo, já depois de velho, fui aprender a jogar, a ter alguns gatilhos de defesa. Em 2000, a gente marcou, no primeiro ano dele, a gente marcou a Y, né? Que era a defesa dele Y. E ela funcionou muito durante a liga. Até entender, até o ataque... Parou. Agora... Quem tirou vocês foi o Paulinho Cardoso, viu, 86, lá dentro de Araguá. Ele não quer deixar eu terminar, entendeu? Não quero deixar você terminar. Deixa eu falar uma coisa. A Y, ela é contrária a ela mesma. Por quê? A Y quer apertar na primeira linha, não é verdade? Sim. Mais ou menos, vai induzir, né? Acelerar. Só um pouquinho. Como é que vai induzir se a bola tá na mão do goleiro? Não, mas... Não. Sair, só, né? Só um pouquinho. A bola tá na mão do goleiro. Tá? O primeiro homem da ala do 4-0 corre para pivô. O pivô vai marcar. O homem contrário cruza em diagonal. O ala que tá aqui balança e foge. A primeira linha ficou com a bola na mão do goleiro ainda. É 3-2. Não, tudo bem, todo. Mas... Lógico, com a bola na mão do goleiro, é regra, né, Paulinho? A defesa tem que estar posicionada, né? Não dá para poder definir a defesa já pressionando com a bola na mão. Eu digo assim, eu digo que ali era uma defesa que eu acho que funciona, como toda defesa, eu acredito que funciona, quando ela tem alguns gatilhos de subir, né, de pressionar, e a atitude do cara que tá marcando, né? A leitura do cara, de acelerar, de fechar, de meter o pé, de desequilibrar com a mão, né? Então, tem esses gatilhos. A defesa lá era essa defesa querendo subir, só que em contrapartida, contra vocês, a gente perdeu para vocês lá e a gente teve dificuldade não só de apertar, de pressionar vocês, mas também no goleiro linha de vocês, a gente teve muita dificuldade. E como que é o teu sistema de trabalho, que nem você fala ali que gosta de sair um jogo posicionado, que era ali do 4-0, que eu acho que os jogos que encantou os últimos tempos do futsal é sempre um jogo que tem muito apoio, né? Então, esse jogo do PC que tem aquele apoio para trás.
e esse jogo do Cassiano, que também tem um apoio para trás, é sempre... E o teu jogo que tem um apoio, que tem essa intenção de apoiar o cara, o que me deixa claro, assim, tendo uma visão, é que, mano, independente do sistema que vai se abordar, cara, sempre que você tiver os apoios, os 3 caras, né, que nem você gosta de falar, todo mundo querendo apoiar, mano, a probabilidade do ataque ter vantagem é maior do que a defesa. É nisso que você se baseia ou não? O 8 gosta do toque sai. E aí você pensando como treinador agora, você identificou. Perfeito, não tiro nada que você falou. A diferença é o quê? Agora você como profissional, você vai criar cenários de capacitação. Não é só falar que tem que fazer isso. A tua leitura são poucos que fazem. Tu fez. É os educativos que vai fazer a diferença? Ponto. E aí, cadê o cenário que tu vai criar para isso acontecer? Entendeu? É isso que é a diferença. Então, as pessoas não estão nem no teu conceito, na tua contextualização, e elas já vão para fazer alguma coisa aqui. Porque elas falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, vou te dar um exemplo. Assim. Nós jogamos contra a CBF. Acho que o Caio estava, não me lembro. Contra a CBF. Aí o que eu analisei? Porra, a CBF tinha uma transição defensiva incrível, cara. Os 4 caras voltavam para marcar. Só que 4 caras voltam numa linha, numa direção. Eles não conseguem ter várias direções naquela velocidade. Então, eu não vou tirar o que eles têm de bom. Aí o que eu poderia falar muito bem? Gente, primeira bola, toca e devolve a bola para jogar na ala oposta. Tá, isso é uma coisa... Tudo bem, analisei e fiz. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, cara? Aí o que eu fiz, 8? Eu botei 4 caras fora de quadra. Um na meia quadra, outro na meia quadra, um embaixo, outro aqui. Esses caras todos tinham poder de roubar uma bola. Não na trajetória que podia machucar, né? Mas quando o cara tinha a bola. Então o que fazia? Fazia com que o cara recebesse a bola ou driblasse rápido, ou tocasse rápido, que ia perder a bola. Automaticamente eu consegui fazer a transferência daquela ação que aquele quarteto de Carlos Barbosa iria fazer para marcar. Ou seja, eu acelerei o homem da bola, toca a bola rápido, dribla rápido e chuta. Não, a CBF não vai ter ação para marcar. Então, esse é um cenário que você identificou no jogo que eles vão fazer, mas que cenário tu vai fazer com que os teus atletas se capacitarem? Porque daí é muito fácil tu falar assim, não, eu pedi para eles fazerem. Outra coisa ruim que os caras falam assim num tempo. Pô, a gente não está fazendo o que treinou. Aí, cara, por que o repórter não pergunta pro treinador assim, você perdeu o comando? Porque o treinador tá passando a responsabilidade pro atleta, o atleta já tá ficando puto com ele, porque ele sabe que não treinou aquilo, não capacitou para aquilo. Não sei se eu consegui te explicar, 8. Não, você não conseguiu. Tá sem fone, tá sem fone, 8. Oi? O Careca, Paulinho, eu lembro desses treinos aí, Paulinho. Eu fiz, olha muito aí. puto, mas fiz. Olha aí. Aí, ó, tá vendo? Então, é justamente isso, que eu acho que às vezes até tem treinador, cara, quem tem técnico, que ele até tem uma visão, mas ele não consegue achar um educativo que faça com que todo mundo pegue o timing, tá ligado? Pegue realmente. Porque eu joguei uma pá de time, mano. Joguei uma pá de time que jogou no aleatório, mano. Mesmo, tipo, tendo jogada, mesmo o treinador falando algumas coisas que é legal, pá. Mas, sabe, não tem aquele educativo e aquela correção de, cara, Ferretti falava muito, da sintonia fina mesmo. Pô, faz aí, deixa eu ver se é isso. Não, não é isso. Ah, é isso aqui. Top. Tá ligado? De identificar aquilo que você prega como correto, que você quer que faça, esses ajustes no treino, tá ligado? Que você consiga reproduzir muitas vezes isso. Eu acho que o treinador, muitas vezes, eu tenho essa percepção, cara. Os treinadores, eles perdem treino com coisas que, tipo, mano, tá ligado? Então pensa assim, ó. Pensa assim que a aula quem tá dando é você. Você tem uma leitura contextual muito forte. Não, eu tô beleza? só questionando. Deixa eu terminar. Tu tem uma leitura contextual muito forte. Você identificou que para as coisas acontecerem, para ir, para voltar e para transitar, é preciso o quê? Gatilhos.
Se identificou isso? Gatilhos. A partir do momento agora é você criar cenários. Então, isso é uma aula. Isso é uma aula. E tu vai falar para quem tu quiser, os caras não vão nem ouvir. Ah, mas, cara, o que tu falou aí é uma complexidade incrível. Quem vive, quem luta por isso, quem quer realmente construir as coisas, sabe que o que tu construiu aí, que tu falou aí, foi minha vida toda. Entendeu? Foi minha vida toda. Leitura contextual, criação de cenários, a partir dos cenários, criação de gatilhos estruturais para a resposta coletiva. Cara. Ô Paulinho, e agora eu te pergunto uma coisa, como é que você adapta esses educativos, essa leitura de defesa, esse treino, por exemplo, assim que você colocou com o Caio, dentro do teu jogo, dentro do padrão, dentro daquilo que já vem sendo trabalhado há bastante tempo com sua equipe? A primeira coisa foi que o Caio falou, né? O Caio falou assim, puta, fazia com contragosto, né? Eu não demonstrar e eu saber que é chato fazer. É chato eu fazer uma coreografia de defesa só com as mãos, para ter pêndulo, para ter primeiro movimento, para ter tá em linha, para ter a formação de triângulo, para ter a formação do aloposta, para no retorno da bola pedir um tá em linha, para pedir um pêndulo, para pedir um passou pela frente acompanha. Então, tudo isso tem que ser feito diário. Eu sei que é chato, só que eu tô lá em pé. A primeira coisa é isso. Você tem que demonstrar que é isso que vai acontecer. E você brigar com os caras. Por exemplo, assim, vocês receberam aqui um grande craque, que foi o Guina. O Guina é um cara que, uma pessoa que vocês conhecem também, mas é uma pessoa que, meu senhor, o coração dele é maior que tudo. Onde nós nos encontramos? Nos encontramos na quadra. Porque o Guina tinha uma forma de jogar, que veio há muito tempo com ele, só que eu achava que ele podia ser muito maior do que ele era. Muito maior. Ele podia chutar, porque para mim o cara que dribla é na transição, não é na bola parada. Tem uma coisa que faz no Brasil hoje, a equipe constrói 5 faltas. Aí o que vamos fazer? Bota o Joãozinho para driblar. Mas, gente, se os caras fizeram 5 faltas, você trabalhando bola na transição, agora tu vai pisar na bola para ir para driblar? É claro que não vai ser falta, cara. Claro que não vai acontecer a falta. Então, a única coisa que eu e o Guina fizemos foi assim, porque foi com o Guina e foi na seleção também. Eu falava, muitas vezes eu falei para um atleta, eu falei, cara, tu prende a bola, a hora que tu toca para lá, os caras não tem mais nada para fazer. Sabe o que os caras fazem? Devolve a bola para você. Então, toca a bola, movimenta, daqui a pouco pegou, vai dentro. Entendeu? Então, são situações que eu falo de um atleta, e às vezes o atleta não quer. Por exemplo, o atleta, para conduzir a bola, a quadra não está lisa. Para marcar, a quadra está lisa. Porra. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai passando. O Cício, por exemplo. O Cício continuou na história como um dos grandes atletas do mundo que o mundo viu jogar. Mas, para mim, ele foi o meu melhor atacante. Meu pior defensor. Ele um dia, eu falei isso para ele, ele falou assim, que é isso, Paulinho? Pera lá, Paulinho. Pera lá. Tudo que eu ganhei foi isso. Cara, Careca, tu fala uma coisa, Careca. O Caio tá aqui. Quando ele participava do ataque, nós tínhamos movimentando, cara, ele enxergava todo mundo, cara. Todo mundo, cara. Um dia terminou um jogo nós de Corinthians. Não sei se tu tava, Careca. Aí tava... Eu já sei dessa história, já sei dessa história. Aí vai, pau, 3-0. Empatamos o jogo, cara, cheguei no vestiário, quebrei o vestiário. Eu falei, esse time ruim que nós perdemos aí, campeão da Liga depois. Aí eu falei pro Cício, Cício, cara, mas Paulinho, eu anulei o Vander Carioca. Eu falei, tu anulou o Vander Carioca, mas que bola que tu pegou de frente para ir pro contra-ataque? Nenhuma, cara. Então tu anulou ele, mas tu marcou sozinho. Então isso ele sabe fazer. Só que eu queria que é mais dele. Porque ele é um cara muito inteligente, cara. Um cara muito acima da média para fazer as coisas. Ele no ataque, pelo amor de Deus, cara. Ó, ele junto com a gente no ataque, quando ele acompanhava o ataque, que é isso, não tinha como marcar. Não tinha como marcar. E nos times que ele joga, no Joinville, onde ele estava, na Intel, quando o time precisava atacar, ele saía. Olha que contradição. Esse é o grande barato, mano. Esse é o grande barato da parada que eu acho, tá ligado? Tem jogador que com um sistema não vai, com um treinador não vai, e aí vai para outro lugar, cara, e se transforma num puta jogador. Você tem esse perfil, Paulinho, de... Um exemplo, você tem o teu sistema de ataque. Você é um cara que cobra muito, tipo, a saída nesse formato e não aceita outra, ou tipo, esse jogo tá livre, tá ligado? O teu jogo é um jogo mais tomada de decisão, você dá o caminho e a tomada de decisão você deixa livre, ou tipo, você é daquele cara um pouquinho mais sistemático que, cara, se não saiu dessa forma aqui,
e saiu de uma outra forma, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Você é muito fiel ao teu sistema, deixa claro que é o melhor caminho. Sem falsa modéstia, eu tenho controle do início ao fim. Porém, o que eu falo é o seguinte: aconteceu várias vezes, né? Até em Taubaté, falou, aí pegou uma bola, tocou uma bola no meio, o cara pegou e chutou. Eu falei assim: a gente não treina isso? É aí que a bola tem que entrar. O cara tem que estar aí, tem que jogar, e tem que girar de frente, tem que jogar. O Caio jogou com a gente lá, entendeu? É para jogar. O William, agora contra o Erechim, eu estou uma semana treinando, né? Eu falei assim, Paulinho, às vezes eles não transferem a bola. Ele não vai transferir. Eu falei, é para jogar, mas vai entregar. Eu falei, foda-se se vai entregar. Não é para agora. Não é para entregar, é para sair, não é para entregar. Eu falei, vocês não são meu adversário, cara. Vocês não são meu adversário. Entendeu? Meu adversário é talentos. Meu adversário é estadual no final do ano, se for o caso, entendeu? Então, tu tem que... Se tu não jogar com isso, se você não apostar nisso, se você não, como é que eu digo assim, não meter o pé na porta para isso, cara, tudo bem, tu pode se fuder amanhã. Pode sim, cara, mas pelo menos como é que eu digo, tu vai se fuder com as tuas forças, cara. Porque agora, se não se fuder lá na frente, tua propensão a conseguir o teu objetivo é muito maior. É muito maior. Com as tuas convicções, né? Não, mas, como dizia Nietzsche, né, as convicções são piores que as mentiras, né? Eu tenho convicções, não sei se eu tenho. A coisa que eu quero desenvolver é a interação. Quando se fala em interação não é convicção. Interação, agora, lembra que eu falei uma coisa para você, e você esqueceu. O primeiro movimento coordenado é altamente influente ao que vai acontecer no desenrolar de toda a ação. Então, é importante que tenha um movimento. Então, agora, por exemplo, que agora... gosta de 3-1 que tem o roll. Então eu botei mais um movimento 3-1, agora com cruzamento, com pressão, mas com a ala descendo em diagonal. Ou seja, ele tem duas vertentes para poder sair. Então, se é isso que vocês querem, mas vamos fazer do jeito que eu vou dar mais possibilidade. Entendeu? Não, quero ter assim, o controle, né, 86? Não, eu falo assim, porque assim, ó, eu trabalhei um tempo com o Cassiano, final de 2015, ele me convidou para poder ajudar ele lá nos Jogos Abertos, que ia ser em Joaçaba, e eu tinha saído do Jaraguá no final do ano, então eu ia bater ali em dezembro, eu fui com ele lá, e eu lembro que ele era muito muito fiel ao jogo dele, então nada de ataque que não fosse naquele formato servia, entendeu? Então a correção era tipo, não quero essa bola, tá ligado? Mas um exemplo, vou dar um exemplo bobo. Eu sou um cara que eu tive a escola de olhar para frente, de jogar com o pivô, vim jogar no 4-0 depois de velho, assim, sempre tive essa escola do passo para frente, jogar que é a escola da saudosa Uimpra, aí você conhece muito bem. Então a escola aqui do esconde aparece, né, no jogo de gato. E bola para frente, o pivô, esse foi o nosso jogo, né, Caio? Pelo menos a nossa base, depois o Caio foi pro São Caetano, aumentou um pouco o leque. Mas então, ele tinha essa bola no pivô direto, ele odiava. Ele, não quero bola no pivô. Não agora, tá ligado? Eu quero, mas não agora, não vai mexer em nada a defesa agora. Então, isso são coisas que, um exemplo, tô quase entrando na fase final de carreira, e quantos treinadores eu tive? Mais de 15, de 20. A gente tá falando de uma cobrança ou de duas, assim, de um treinador mais sistemático, tá ligado? Não sei se você conseguiu entender o porquê de... Porque às vezes, o exemplo, eu tô conduzindo a bola pro meio, é uma tabela. Só que, tipo, porra, eu levantei a cabeça, meu pivô canhoto apareceu lá, eu bati linha, entendeu? A bola já entrou lá no pivô. Só que, um exemplo, pro Cassiano, na época, tô falando de 2015, né? Era um outro treinador, lógico, que todo mundo era uma outra pessoa em 2015. Mas naquele momento, a cobrança era aquela. Então, a virada de pé no pivô, que seria já uma solução de bater e preencher espaço, né? Fazer uma tabela por dentro, usando o corredor de meio, não podia. Então, às vezes é do treinador, ou às vezes você mesmo falou, você tem o controle do jogo o tempo inteiro. É foda, porque o jogador, ele sempre dá uma quebrada, né, cara? Parece que é um fogo que tem dentro, que o cara não pode ver uma forçadinha, tá ligado? Às vezes é isso. Mas se você condiciona um atleta dentro do contexto, essa quebrada ela é determinante, é obrigado a fazer. Agora, você vê como as pessoas não têm essa leitura de contexto. Por exemplo, o cara joga com 3-1 com pivô, beleza? Se você marca individual, o princípio da marcação individual, e deveria ser, é você fechando a ala.
Você vai acompanhar individual, beleza? Segundo princípio, o back tem que isolar pivô. Isolar é estar do lado dele, isolando que o cara vai. Paralela não deu. Pivô não deu. Ele vai tocar a bola de ala a ala. A partir de tocar a bola de ala a ala, aí vai ser pressão completa. Entendeu? E esse princípio não funciona, ninguém sabe. A marca individual, acompanha. Qual é o gatilho, cara? Qual é o princípio de uma marcação individual, cara? Entendeu? É isso que tu precisa ter. Se você marcar com abordagem, significa que tu tem uma marcação com flutuação. Abordagem pelo meio, com flutuação. Né? Agora, tu tirou o primeiro movimento, acompanhou, aproximou, fechei a ala, olhei para frente, pivô não dá. O cara que tá com a bola já não tem mais a chave de driblar. Porque se ele pega a bola para driblar e para conduzir, ele vai. Agora não, ele tinha condução o quê? Ele sabe que o Paulinho vai ficar no pêndulo, então ele quer meter a bola no meio. Porra, no meio não tem mais. Paralela não tem mais, que nem o Praia mete na paralela. Pivô não tem mais. Olha, são 3 movimentos. Deu quantos? Deu 2 segundos. Marcação chegou. Ele vai atravessar de ala a ala. Atravessou de ala a ala, aquele cara não isola. Não deixa isolar. Quando a bola chegou, ele chega. Aí esse cara começa a flutuar, ele tira. Aí acabou o jogo. Entendeu? Então, aí o exemplo... Aí você levou um cara, né? Você tá levando o cara para uma dificuldade maior. Claro que às vezes você vai pegar um cara que é muito desenrolado, mesmo com os gatilhos, mesmo fechando todos os lados, vai ter cara que vai conseguir te, né, tipo, te empurrar para trás, sair do aperto. Mas é difícil se você... É difícil quando você dá o tempo para ele. Quando ele não dá o tempo para você, é difícil ele ver isso. Por exemplo, o Atlântico. O Atlântico, eu analisei o jogo do Atlântico. Aí eu falei pro meu time sub-20, né? Eu falei o seguinte, cara, o Atlântico não sabe jogar com marcação-pressão. Não sabe jogar. Então, a marcação vai ter que ser lá em cima. A gente não tinha, entendeu? Então, essa é a diferença. Corinthians do Careca não sabia jogar com marcação-pressão. Por quê? Porque queria resolver os problemas igualmente na pressão como no meio. Só que no meio, resolvia o problema muito facilmente. Então, a gente pressionava completamente. Os caras não largavam a bola, a gente roubava a bola. Pois o Corinthians foi passar do meio da quadra no segundo tempo com o goleiro limpo. O que é isso? Essa é a análise da história. Tu não joga contra o adversário, tu joga contra o contexto que o adversário vai propor para você. Essa é a diferença. Porque se eu olhar para a cara do 8, a cara do Careca, a cara do Caio, acabou o jogo para mim. Mas se eu olhar para o contexto, para a ação, pronto. Aí eu tenho que fazer como tu, que nem eu te falei, a análise que tu fez de ataque, que tu também tem que fazer de defesa. Tu tem que pensar o gatilho estrutural de ataque, gatilho estrutural de defesa. É isso. E tem que ter os bonecos também, né, Paulinho? Porque sem os bonequinhos ali fazendo o que quer. Sem os bonequinhos também para apertar certo, para acertar o passe, para não perder o gol, para fazer um milagre. Mas tu sabe que todo mundo fala isso toda hora para mim, né, cara? Mas se eu pensar nisso, acabou a vida para mim. Não dá para pensar nisso. Vamos em frente. Paulinho, você falou de Marechal, né, pai? Você falou pra gente aqui da época de Marechal, bem no começo ali, eu deixei passar. E eu queria te perguntar o que foi que você aprendeu depois de ter vivido tudo que você viveu lá, depois de ter passado por todas as coisas ali. Porque a pessoa que eu conheci hoje, a pessoa que eu consegui conviver no Cruzeiro é um cara maravilhoso, irmão. É um cara gostoso de estar junto, é um cara que eu chegava mais cedo, às vezes, pra poder tomar um café e dar risada contigo, tá ligado? Cara, eu acho que o que eu mais aprendi lá foi tentar cuidar de mim, sabe? Eu demorei até um pouquinho, demorei um ano e meio para lembrar disso, para conseguir ter consciência disso. Quando eu saí de lá, logo que saí de lá, veio uma proposta de Dubai, para eu ir para Dubai. Mas eu não tinha cabeça, cara. Não tinha cabeça. Eu andava lá em Marechal, assim, dava treino, tudo, fazia, mas eu ligava com um amigão aqui meu de BH, eu falava assim, cara, não tô bem, cara. Não tô bem. Aquilo que eu falei antes para vocês, que começa a ser um mundo, sabe? Um mundo, assim, de fantasmas que tu não sabe o que é, uma angústia que tu não sabe o que é. Por isso que eu digo, assim, a questão da base é você conseguir orientar essas crianças, esse pessoal, esse sub-20, 17, entenderem que a vida tem que ser competitiva no alto rendimento, sim, mas ao mesmo tempo ela tem que ter prazer. Ela não pode ser uma coisa que mate, que afunde tua mente, que você não durma, que tu tenha calor, tenha frio, calor frio de noite e não consegue dormir, entendeu? Esse bem-estar, sabe? Essa vida saudável, eu acho que essa orientação ela tem que existir, porque eu não tive isso, né? Passei minha vida inteira no estresse, na pressão, né? Em constituir família, de subsídios da família e tudo isso, né?
entendeu? Tu sempre tá com pressão, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. Tu vai para o Rio Grande do Sul daquela forma, onde era um futebol de campo, parecia, né? Porque eu vivi 9 anos lá, entendeu? Mas não é para qualquer um isso. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer o que eu vivia diariamente, né? De noite, sem dormir. Isso. Então, isso é um ambiente insalubre, né? Tem uma equipe no Rio Grande do Sul hoje que, cara, os caras devem estar vivendo assim, cara. Vivendo a noite, virando a noite, sem conseguir dormir, com esse frio ainda, com essas coisas todas, cara. Isso não é saudável, cara. Isso não é saudável para ninguém. Então, o que aconteceu comigo foi isso em Marechal. Potencializou tudo. Tudo que eu vivi minha vida inteira, que ficou estancado ali, parece que apareceu e eu não estava bem, não. Aí fui para casa, aí deu a pandemia também, né? Aí depois aconteceu, passou um tempo, acabei me separando também. Então, tem coisas que tem que... Acho que a gente tem que passar na vida para dar mais valor também, sabe? Pro dia, dar mais valor. É isso, Paulinho. Cara, eu queria perguntar se você gostou de trocar essa ideia com a gente aqui, perguntar o que você achou desse bate-papo com nós aqui, meu irmão. Cara, primeiro eu queria, antes que terminasse, eu queria falar assim que o Caio é uma referência para mim, como ser humano e como atleta. Ele como Índio, como Ari, como Rogério, como esses caras, os melhores que eu trabalhei na minha vida, como Junai, como Leitão, sabe? Eu tenho ele no meu coração, como Tom, como William, que foram os meninos que começaram comigo, como todo esse pessoal. Mas o Caio em especial, sabe? O Caio é um cara que sempre esteve comigo, sempre. Nos momentos mais difíceis do Minas, mais difíceis que a gente viveu, sempre esteve ao meu lado, sempre olhou para mim e falou, não falou, mas olhava para ele e falava, vamos, tipo assim, ele queria dizer assim, vamos que vai, vamos que nós estamos juntos, entendeu? Então, Caio, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria. Quanto a vocês dois, deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, que incrível, cara, assim, às vezes a gente fica rasgando seda, ficando falando, mas quem me conhece sabe quem eu sou, né? Cara, que prazer que eu tive, cara, que honra, primeiro a honra, né? De novo eu falei para vocês, falei em off, o mundo se reinventou. Vocês são duas pessoas que são, se não for a mais, entre as duas, mais influentes do futsal brasileiro, que é campeão da Copa do Mundo. Entendeu? Então, vocês são essas duas pessoas. Por que vocês são? Porque são engraçados? Não, porque vocês têm credibilidade. Essa é a diferença. Credibilidade vocês têm. Então, muito obrigado, foi uma honra, cara, assim, ó, do fundo do coração, foi uma honra, tá? Muito obrigado mesmo e que estejamos juntos para frente aí, possamos trocar mais ideias. Vou estar sempre à disposição. De novo, uma honra. Muito obrigado. Oito, antes de passar para você, eu queria pegar e te agradecer, Paulinho, porque você sabe tudo que aconteceu aí em BH, né? E eu não quero entrar em detalhes, mas eu vim embora, eu fiquei muito mal mesmo, porque eu botei uma expectativa, eu cheguei aí uma pessoa, saí outra fisicamente, né? Eu tava muito pronto para poder jogar essa liga. Hoje eu tô muito feliz aqui em Uruguaiana, né? E assim, em um momento assim, o Caio e o 86 são provas disso, eles deram um tempo, né? O vestiário tá muito tempo sem fazer uma entrevista. Eles são provas vivas disso, assim. Eu pensei em um momento em parar e escutar de um cara igual a você, com a tua história, e sabendo que você realmente não joga a conversa fora, isso é o que nos dá vontade, é o que nos dá força, né, Oito? Pra continuar, né? Pra continuar esse trabalho aqui, que a gente realmente não ganha nada, a gente só gasta, a gente só põe. Batemos em várias empresas já de futsal para poder melhorar o produto, para poder fazer as coisas melhores. Empresas que investem no esporte, né? E a gente ainda não recebeu aquele apoio para fazer a coisa melhor, né? Quem sabe a gente não pode estar daqui um tempo indo em Minas fazer esse resenha, olho a olho com você. Assim como a gente fez em Jaraguá, assim como fez em Joinville, né? Então, obrigado pelas palavras, né? O Caio 86, valeu por ter dado esse tempo aí que eu precisava, que realmente o que aconteceu aí me pegou assim com os dois pés e foi muito, muito cruel, mano. Valeu, Paulinho. Eu curti muito trocar essa resenha com você, viu, Oito? Pô, você é louco, muito bom. A gente começou falando de um assunto, né? Praticamente o Paulinho chamou ali essa parte emocional, né? Que foi um dos gatilhos que fez o Caio também parar ou antecipar a parte profissional dele. A parada, né? Graças a Deus, hoje a gente para a parte profissional, mas na nossa idade a gente ainda consegue performar. E esse é o grande barato. Acho que
tá performando, e vendo essa parte emocional, a gente sabe o quanto é difícil, cara, essa modalidade, o quanto situações como essa que aconteceu com o Careca, acontece toda hora, é uma pena a nossa modalidade ainda não ter o controle total de fazer uma coisa bem correta. E o Paulinho é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas tem o Caio aí que sempre falou muito bem, as pessoas em comum e o trabalho por si só também, ele fala, e pelas linhas de raciocínio, a gente vai conhecendo as pessoas. E Paulinho, mano, eu sou muito seu fã, primeiramente, queria externar isso, sou muito fã do seu trabalho, seus times sempre me brilharam os olhos, e ter cara professor como você, palestrante, é o que a gente briga pelo futsal, tá ligado? Para que a gente tenha mais pessoas com voz de autoridade de fala, realmente ensinando tudo que o futsal pode oferecer, né? Não só o jogo normal, mas todo o contexto do futsal, todas as linhas de raciocínio que pode ser pensada, que existem, e saber que tem pessoas sérias como você trabalhando uma vida inteira para que a modalidade ela melhore dentro daquilo que você é muito bom em fazer, que é dentro da quadra, essa leitura diária, ensinar, fazer questão de acrescentar na vida do atleta, tá ligado? Porque tem vários treinadores que realmente eles passam como técnico. Então ele foi aquele meu técnico lá, ele foi aquele técnico. E pode ter certeza que quando a gente, como atleta, e quando a gente trabalha com um treinador que ele te entrega valor mesmo, que ele te ensina um ou dois caminhos, e aquele caminho realmente faz sentido na vida do atleta, faz sentido dentro do jogo, o cara sente melhora, o cara nunca mais esquece, tá ligado? O cara nunca mais esquece quem foi o primeiro treinador, ou que realmente corrigiu um lado oposto, que realmente te trouxe uma linha a mais de ataque, tá ligado? Eu falo que eu vim ter um treinador de ataque com o Lucas Quioro, tá ligado? Pra mim, o melhor treinador da história. Tipo, o jogo, assim, o cara me apresentou de jogo. Olha essa linha aqui, ó. Olha essa combinadinha, tá ligado? Olha isso. Quando a gente tem treinador, assim, que ensina, cara, e você vê jogadores que era um jogador e o cara evoluiu, melhorou, virou craque de... Fala, caralho, quantas vezes você fala, cara, aquele jogador ali, mano, era mó pé duro lá, não sei aonde. Caralho, mano, é um fenômeno. Mano, tá ligado? E isso passa pelo treinador, cara. Eu nunca trabalhei com você, mas dá para perceber pela tua história que você tem o dom, mano, de melhorar os atletas, mano. Então, mano, parabéns, você melhorou a vida de muitos. A do Caio também, o Caio achando que já tinha trabalhado com todos os picas, aí trabalhou com você, então isso prova que a gente sempre tem algo para aprender, e mesmo com um treinador que você vê de longe, acompanha o trabalho e às vezes não consegue absorver nada, né? Porque aquilo dali é uma visão, e quando você vai trabalhar com o cara, ou você tem uma aula como a gente está tendo agora, que isso aqui para mim é uma aula, tá ligado? É uma aula. Sempre quando vem alguém do teu gabarito, pra gente aqui é uma aula, a gente aprende muito, tá ligado? A troca é muito boa, é muito boa. Então, essa resenha de vestiário, com um papo mais leve, é o que a gente procura aqui. Ter você aqui foi uma honra pra gente, mano. Pra gente, pode ter certeza que foi uma honra pra gente também, ter um professor, palestrante e um cara do garimpo, do corre da bola pesada, que briga pela nossa modalidade. Você tá, pra finalizar, como que você tá vendo a sua visão do futsal hoje, semana passada, essa semana acabou Liga Nacional de Portugal, acabou da Espanha, a nossa temporada tá na metade. O que você tá vendo aí do futsal moderno? Tá gostando? É isso? Temos que melhorar muito? Tá muito longe? Só para finalizar. Oi, então antes do Paulinho responder, para que aí depois ele finalize, né? Só agradecer o Paulinho pelos elogios. Toda vez que o Paulinho me elogia, para mim é uma honra de verdade, porque o Paulinho não é de elogiar qualquer um, tá? Não é? Não. E não é mesmo. 8-6 foi muito bem, cara. Eu acho que o Paulinho tem o dom de melhorar o atleta e também a pessoa, cara. Eu me transformei ali no Minas porque, trabalhando com o Paulinho, eu tinha uma visão de futsal e de vida também até limitada, sabe? Depois que você trabalha com o Paulinho, você começa a enxergar as coisas de outra forma. E, pô, pra mim foi muito, muito bom. Eu fiz questão de ligar o Paulinho quando eu anunciei que ia parar ali, um pouco antes de anunciar, né? Liguei Paulinho e esse falei, foi um Paulinho, presente. Esse foi um Paulinho, presente. pô, falei algumas palavras e agradeci, disse que ele foi o melhor treinador que eu trabalhei, com todo respeito a todos que eu já trabalhei, né? Que, pô, são vários bons, mas pra mim o Paulinho foi o melhor em relação a tudo, sabe?
Então, agradecer o Paulinho aí e dizer que você continue com a tua luta, que não mude, porque às vezes não dá certo, mas o teu legado vai ficar. Obrigado, gente. Obrigado. E assim, ó, eu não queria pedir, né, mas até que enfim que eu ouvi, cara, o garimpo, cara, essa palavra que ele fala, ela é foda. Essa é legal demais quando ele fala nas coisas que ele tá falando, que ele começa a falar alguma coisa, não, tem que ir lá garimpar agora, não sei o que, faltava essa palavra. Faltava essa palavra. Ai, ai. 86, tem alguma jogada ensaiada para fazer uma pergunta dessa comigo, né, cara? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Eu acho assim, ó. Eu acho que nós estamos vivendo uma era onde os técnicos estão muito focados em joguinhos. Joguinhos e não tendo entendimento de um feedback. O que é um feedback? Feedback é uma ação que você corrige, você sabe o que vai desencadear ações posteriores a isso. Por que eles não têm isso? Porque não há sistema de defesa. Não há princípio, vamos dizer assim, de sistema de defesa individual. Cada um acompanha o seu para dizer que quem furou foi aquele. Mas cadê o princípio de cobertura? Então, não tem feedback. Feedback não é só conversar, é ter um entendimento do contexto. Tu tem um sistema de ataque, dentro do desenvolvimento do sistema de ataque, tu vai dar os feedbacks, por exemplo. Um exemplo, se eu estou indo para lá, a bola passou para cá, o que o atleta faz? Ele gira para cá, né? Não, ele tem que continuar, porque o quarto homem que vai aproximar e vai entrar. Esse é um feedback contextual. Então eu vejo, aí tem joguinhos, aí coringa, aí bota apoio. Bota apoio para que o apoio? Se tu botar um apoio na quadra, que seu apoio não pode fazer gol, para você condicionar o atleta, lembrar que quando alguém está livre, ele não vai marcar aquele cara que está livre, ele fica marcando dele, para deixar o goleiro ter chance de defender a bola. Aí tu pode dizer que um apoio funciona, mas o apoio não é para isso. Então, eu estou dando um exemplo assim, hoje nós estamos montando e temos, na grande maioria, 98% de técnicos de joguinhos condicionantes. Ou seja, aqueles gatilhos que o 86 falou, aquela situação de ataque. Por exemplo, eu tô com o Careca no time. Eu não era treinador, não era nada. Só botava. O que eu pensei com a minha cabeça? Aquele cara joga muito bem com o pé, mas joga bem com o pé como, cara? Porque ele tem passe bom? Porque ele conduz a bola? Mas não é esse o ponto que me interessa. Porque a minha equipe, quando ela tá marcando um goleiro adversário, Quinzinho e Thiago, eu não apertava. Por quê? Porque eles esperavam o cara chegar a 30 centímetros ou 40 centímetros do cara, ele pegava, tirava a bola e passava. E aí, o que eu pensei na minha cabeça? Careca com a idade que tem. Com a idade não, com a experiência que tem. Cara, tu vai jogar com os pés, Careca. Por quê? Porque ele consegue deixar o cara chegar perto e ele só tira. Ou seja, quando o cara chega perto e ele tira, ele tirou um cara da quadra. Aí tá 4-3. Quando fica só tocando o sistema, não funciona. Então, não é que eu estou querendo dizer, essa visão de você entender como um jogo flui, como um jogo se desenvolve, 8, isso tá deficiente para o que eu vejo. Eu estou vendo assim, eu estou vendo uma jogada ensaiada sem contextualização. Eu estou vendo um movimento de ataque como o Paulinho tinha lá na UX, lá antigamente, que o Paulinho fazia uma ideologia. Na minha cabeça, eu vi o time todo movimentando. Só que isso era uma ideologia. E hoje eu entendo que a ideologia é um pensamento de uma pessoa. Não é um pensamento contextual. Quando você tem uma ideologia, a ideologia já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo por ter uma ideologia de uma supremacia de uma raça, disso, daquilo, como se fosse um sistema de ataque, um sistema de defesa. É uma coisa que é minha, não é uma coisa que está lá no contexto. Então, quando eu falei para você, tu achou que eu estava falando uma coisa... A tua análise de ataque, a tua análise de gatilho, eu acrescento, cadê o cenário que tu vai construir para que esse atleta se desenvolva dentro do que tu quer, dentro desse contexto. Então, isso está faltando. Isso não tem. Isso não tem. Tu pode pedir a se ouvir qualquer tempo. Ou o treinador fala, pô, vocês não estão fazendo o que nós treinamos? Ou a segunda que ele faz, intensidade, gente. Seleciona o ataque, encaixa a primeira linha de defesa. É isso. É isso. Pô, sensacional, Paulinho. Sensacional. Aula. Acredita em alguma mudança de regra nos próximos anos ou não? Não, né? Para melhorar o jogo, não? Para melhorar o jogo, sabe, tem uma coisa que está acontecendo no Brasil aqui também, né? Não, que querem mudar a regra para tirar o goleiro de jogar. Cara,
Evolua você, cria alguma coisa para defender, para fazer alguma coisa. Não vai tirar o goleiro. Se o time só joga com o goleiro, a gente só joga com o goleiro. Corre Tu atrás. tem mais coisas para criar? Tu tem mais coisas para criar? Tu tem mais coisas para desenvolver? Agora, os caras falaram lateral com a mão, né? Aí, se voltasse o lateral com a mão, deu nada de braçado, né? Sim, Aí o você cara tira a onda. Por quê? Sabe de onde que eu tirava minhas jogadas? Quando eu comecei a namorar com a minha ex-esposa, era a época do Chicago Bulls. Aí eu voltava, eu lembro que estava treinando Peritiba, voltava e tinha a NBA. Aí eu olhava o Chicago Bulls fazendo um movimento para que o Michael Jordan desse a volta e pegasse livre. E aí eu fixava aquilo ali, aí eu falei, como é que eu vou fazer o meu jogo? Pra mim cortou aqui, mano. Pra mim cortou o... Travou. Pra mim cortou também, pra mim travou aqui, deve ter acabado a bateria do Paulinho lá, mas é isso, mano. A gente agradeceu o Paulinho, foi uma honra, foi uma aula. Depois eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Tinha que ter sido umas 3 horas, tá? Mano, cara, eu pensei isso a mesma coisa, é pouco, vai ter que voltar. Vai ser parte 1, parte 2, parte 3. Paulinho, mais uma vez, irmão, muito obrigado, valeu demais, foi uma aula isso aqui com você. Você vai ter que voltar aqui depois. Vai ter que voltar, vai ter que voltar. Quem sabe a gente não pega ele no ao vivo, no olho a olho, né, 86? Ó, gente, pegar o se vocês Paulinho, quiserem, sem, como eu falei de novo, foi uma honra. Tá? Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Boa mesmo. Caião, Tamo junto. Beijo. Rapaziada, esse aqui foi mais um... Careca, só Oi. uma coisa assim. Parece que tu tá escondido, mas eu vi você jogar. Então, não se menospreze, não se desmereça. Também não espere. Não espere que alguém vai te levar. Mas não, eu sei que tu é assim, mas não se nivele por baixo, tá bom? Não se nivele por baixo. Tá certo? Eu não te conhecia só contra, te conheci do lado e vi que você é muito grande. Não se desmereça. Valeu, garotos! Ele é gigante. Paulinho, só deixa eu te mostrar um negócio só, Paulinho. Criação, né, pai? A gente sabe que é criação, né? Eu nunca fiz isso, sempre ficou na casa do meu pai, sempre ficou na casa da minha mãe. Mas dessa vez, quando eu vim pra cá, eu trouxe isso aqui, ó. Claro, cara, claro. Pra todo dia eu acordar e lembrar quem eu sou. Beijão pra você, Paulinho. Caio, tamo junto, ficar com Deus. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostam muito da gente. Então se inscreva no canal, dá um curtir, deixa o like, aperta o sininho. Mais um vestiário, uma aula com o Paulinho Cardoso. Tamo junto, valeu! Foi!